Alguma vez já paramos para pensar em como a igreja funciona por dentro? Mas assim, não falo dos prédios ou da organização, sabe? Falo do projeto divino por trás de tudo. Hoje, a gente vai desvendar essa estrutura, fazendo uma viagem desde os antigos sacerdócios até os dons que Deus capacita para a gente usar no dia a dia. Bom, nosso roteiro aqui vai ser em 4 partes, bem direto. Primeiro, vamos entender essa virada de chave na autoridade espiritual. Depois, a gente olha para a arquitetura divina dos dons. Na sequência, vamos explorar as ferramentas de poder e revelação. E, por fim, a gente aterriza em como tudo isso funciona na prática, no serviço. Então, para a gente sacar como a igreja funciona hoje, a gente precisa dar um passo atrás e entender uma mudança que foi, uau, radical. Cristo não veio só para reformar o sistema antigo, não. Ele veio e substituiu tudo, trocando um sacerdócio que era baseado em linhagem humana por algo completamente novo, divino. Essa passagem do sacerdócio de Arão para a ordem de Melquisedeque, isso aqui não é só um detalhe teológico, não. É a pedra fundamental que redefiniu completamente o nosso acesso a Deus. Pensa só, a gente saiu de um acesso super limitado, que dependia de rituais e de linhagem, para um relacionamento direto, constante, com o próprio Criador. E o que isso significa na prática? Bom, o ponto crucial é este. O Espírito Santo deixa de ser um visitante ocasional e passa a ser um residente permanente dentro de nós. E isso muda tudo. Abre uma porta para uma conexão com Deus que nunca se fecha. Certo, com essa base sólida estabelecida, esse acesso direto a Deus, agora a gente pode olhar para a planta baixa do edifício. Como Deus projetou a igreja para funcionar? A resposta, olha que incrível, está na própria Trindade. É de lá que vem toda a arquitetura que nos equipa. Esse versículo é simplesmente fantástico porque ele revela um projeto perfeitamente coordenado. Não é só uma lista de dons jogada ao acaso. É um plano que envolve toda a Trindade. O Espírito é quem distribui os dons, o Filho, Jesus, é quem designa os ministérios, os serviços, e o Pai é quem dá a energia para tudo funcionar. É como uma sinfonia divina. E essa tabela deixa tudo ainda mais claro. O Espírito Santo nos dá os carismas, que são as ferramentas, as manifestações sobrenaturais. O Filho, Jesus, nos dá a diaconia, que são os ministérios, os papéis de serviço. E o Pai nos dá a energema, que são as motivações, o motor interno que nos impulsiona. Cada pessoa da Trindade tem um papel fundamental em nos capacitar. Agora, vamos focar um pouquinho nos dons que vêm de Cristo. Esses 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, funcionam como os pilares principais, sabe? São eles que sustentam toda a estrutura da igreja. Cada um deles é essencial para que o edifício cresça forte e estável. Vamos pensar num grande canteiro de obras espiritual. O apóstolo é o cara que lança o fundamento, a base de tudo. O profeta confere se a construção está subindo no prumo, alinhada com o projeto divino. O mestre é quem lê e explica a planta para todo mundo. O evangelista, ele vai lá e reúne a mão de obra. E o pastor cuida de toda a equipe, garantindo que todo mundo esteja bem. Faz sentido, né? Cada função é vital. Ok, então a gente já tem os pilares da construção. Mas e as ferramentas? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos abrir a caixa de ferramentas que o Espírito Santo nos entrega com dons sobrenaturais para a gente usar em momentos bem específicos. Dentro dessa caixa de ferramentas, a gente encontra 3 categorias principais. Primeiro, os dons de revelação, que são como os olhos, nos permitem enxergar o que Deus está fazendo. Depois, os dons de poder, que são os braços, nos dão força para agir. E por último, os dons de inspiração, que são a voz, para a gente poder comunicar a mensagem de Deus. É super importante a gente diferenciar esses 2 dons aqui. A palavra de conhecimento é como receber um fato, uma informação do céu. O tesouro está enterrado aqui. Já a palavra de sabedoria é um manual de instruções divino. Para chegar lá, faça isso, isso e aquilo. Um revela o que, e outro revela o como. Ambos são essenciais. E o fato de esses dons estarem todos organizadinhos em 3 categorias mostra uma coisa muito importante. Não é um caos. Não são coisas que acontecem de forma aleatória. Existe uma ordem, um propósito divino por trás. É um verdadeiro arsenal de ferramentas espirituais entregue de forma organizada para edificar todo mundo. E, finalmente, chegamos na parte mais mão na massa. Como é que toda essa estrutura, todo esse poder, se transforma em serviço de verdade no dia a dia?
É aí que entram os 7 dons operacionais que vêm do Pai. Eles são a engrenagem que transforma a revelação divina em ação concreta. A melhor forma de pensar nesses dons é como a engenharia do reino de Deus. Eles são a ponte, sabe? A ponte que conecta uma visão celestial com uma ajuda real aqui na Terra. Eles garantem que a fé não fique só na teoria, mas que se torne uma força prática que transforma vidas. Cada um desses 7 dons, na verdade, é uma motivação central, quase como um instinto espiritual. É o jeito que uma pessoa automaticamente enxerga e responde a uma necessidade. Por exemplo, uma pessoa vê um problema e o instinto dela é organizar a solução. Isso é liderança. Outra vê o mesmo problema e o instinto é cuidar de quem está sofrendo. Isso é misericórdia. Para a gente visualizar como isso funciona, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina a cena, tá rolando uma festa, a anfitriã, toda orgulhosa, vem com um bolo e tropeça. O bolo vai todo pro chão. Um desastre. Como é que as pessoas reagem a isso? E aqui a gente vê a beleza da diversidade em ação. O profeta aponta a verdade sem rodeios. É isso que acontece. O servidor nem fala nada, já está lá limpando. O mestre vai direto na causa raiz do problema. O misericordioso se ajoelha para consolar a anfitriã. O líder já está distribuindo as tarefas e o contribuinte já traz a solução prática. Deixa comigo, vou comprar outro. Olha que coisa! Cada resposta é instintiva, diferente, absolutamente necessária. Sozinhas elas são incompletas, mas juntas elas resolvem a crise perfeitamente. E essa é a grande lição, né? Essa diversidade de dons não existe para gerar conflito. Pelo contrário, existe para gerar força. É igualzinho ao nosso corpo. A gente precisa de olhos, de mãos, de pés. Cada parte é diferente, mas todas são essenciais para o corpo ser completo e funcionar direito. Então, para a gente fechar, vamos recapitular a jornada. A gente começou na fundação, no novo sacerdócio que dá acesso direto a Deus. Em cima dessa base, vimos a arquitetura, os ministérios que estruturam a obra. Depois, abrimos a caixa de ferramentas, com os dons espirituais. E, por fim, vimos as motivações, os dons operacionais, que botam tudo para funcionar. É um projeto divino completo, do alicerce ao acabamento. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, que não é só para a gente pensar, mas para a gente agir. Entender esse projeto divino não é só um exercício de teologia. É um convite para a gente olhar para si mesmo e para os outros de um jeito novo, sabe? Qual é a nossa parte nesse projeto gigante? E como a gente pode aprender a celebrar e a trabalhar junto com os dons dos outros, que são diferentes dos nossos, para construir algo realmente incrível?